A dica é ser pai, e não só ser pai, ser um bom pai é a melhor forma de você enganar a morte e continuar vivo aqui nessa terra mais um pouquinho, mesmo depois do seu corpo ir pro saco. Mensagem boa para começar, né? Mensagem gostosa. Por que eu tenho essa visão? De que ser um bom pai, no final das contas, é a melhor forma de você se aproximar do que seria enganar a morte. E você continuar vivo um pouquinho a mais aqui nessa terra. Você vai entender no final o porquê que eu tenho essa visão. Mas antes de chegar lá, queria elaborar, e aí esse vídeo vai servir talvez para duas coisas. Uma primeira coisa, e a principal para mim, é a intenção de muitos desses vídeos que eu estou gravando aqui nesse canal, é de que mais tarde, lá no futuro, quando as minhas filhas estiverem grandes, se elas quiserem e tiverem um tempinho para gastar, elas vão poder ver esses vídeos aqui, esporadicamente, e se eu estiver vivo lá, entender como que o pai delas, que elas conhecem, era antigamente, na época que elas eram crianças. E se acontecer alguma coisa errada, que esperamos que não aconteça, vamos continuar no tom gostoso do vídeo, mas eventualmente serve como seguro também. Se eu não estiver mais lá, elas podem dar uma olhada e de repente escutar eu falando sobre alguns assuntos que de repente eu não tive oportunidade de falar com elas. Enfim, esse é o principal motivo. Por tabela, vai servir também, de repente, se tiver algum pai de primeira viagem desavisado, que nesse momento esteja desesperado para entender como que eu viro um pai, eu sou aqui um cara normal, um Zé Ruela vivendo, e aí de repente descubro que vou ser pai, vou virar pai, vou ter que cuidar de uma criança. Eu vou comentar um pouco sobre como que isso funcionou comigo e talvez sirva, alguns aprendizados que eu tive sirvam para você também. Então, por onde eu quero começar? Vamos começar pelo princípio, né? Nesse momento da gravação desse vídeo, tenho duas filhas, não sabemos se teremos mais, 3, 4, 5, 10, mas por enquanto a gente tem duas filhas, uma mais novinha, de 2 aninhos, e uma mais grandinha, de 4 aninhos. A diferença é bem pouca entre elas, mas é legal essa diferença pouca, porque elas conseguem brincar juntas, crescer juntas, aprender as coisas juntas. Então isso é bacana pra caramba de você ter 2 filhos assim, com essa pequena diferença de idade. Mas aí, começando da minha primeira, né, filha, que está hoje com 4 anos, a mais velha, como que aconteceu isso há 4, quase 5 anos atrás? A princípio, né, a vida normal, como de 99,9% da humanidade, aquele clichê. Eu estava namorando com a minha atual esposa e a gente, eventualmente, aquele clichê de aconteceu, não foi nada planejado especificamente. A gente não tinha naquele momento planos de, não, agora a gente vai virar pai e a gente vai cuidar de uma criança, vamos casar, vamos isso, aquilo, não. Foi acontecendo, o relacionamento foi dando certo e quando aconteceu, é engraçado como que as coisas acontecem, porque hoje, em retrospectiva, pensando nos momentos que as coisas aconteceram, eu acho que foi um dos melhores momentos, porque a gente tinha oportunidade, a gente teve a oportunidade de pensar no futuro um pouco mais, a gente não estava nem tão novos, nem tão já velhinhos para encarar esse tipo de desafio, né? Cerca de 30 anos de idade ali. Então, o momento acho que foi bom para a gente conseguir passar por isso de uma forma um pouco mais natural. Como eu mencionei, né, como aconteceu, não foi planejado a gravidez em si, num primeiro momento é um susto, né? Acho que se tiver algum pai de primeira viagem vendo isso aqui para tentar entender como que vai funcionar para ele, saiba que o susto inicial é normal, é natural, todo mundo que passa por isso, acho que se assusta no primeiro momento.
na minha cabeça veio aquele pensamento de, opa, e agora, hein? Agora o negócio ficou sério, agora responsabilidades que a gente vai ter que enfrentar e tem muita coisa que eu não sei como que vai funcionar. E é estranho isso porque por mais que você tenha uma família sólida, que você tenha acompanhado muito bem como funciona essa relação de pais e filhos, na sua vida adulta ali, você já entende mais ou menos, né, os papéis e responsabilidades, puta, como que você tem uma ideia, uma vaga ideia de como deve ser cuidar de um outro ser, de uma outra pessoa, mas tem muita coisa que é aquele clichêzão também, não tem um manual, né? Não tem nenhum lugar escrito. Por mais que você pegue um monte de livro e falando sobre, tente pegar a visão de como que foi para as pessoas, dificilmente você vai conseguir aproveitar muita coisa de literatura, de opinião dos outros, para a sua vida, porque são muitas variáveis, né, diferentes. É a sua condição financeira, a sua condição familiar, a característica de personalidade das duas pessoas, é o conjunto de tudo isso, o momento que você está vivendo, os planos dos dois, os gostos, enfim, diversas variáveis que influenciam em como que você vai enfrentar aquilo, aquele desafio e como que você vai crescer depois disso. Então, num primeiro momento que eu parei, pensei, nossa, agora vai vir um serzinho aí, hein? Agora eu vou ter uma filha. Até esse momento de você saber o sexo do bebê, eu acho que os dois, inclusive, tanto o cara quanto a mina, cara quanto a mina, bem maluqueiro agora, né? O homem quanto a mulher, vão ter que aprender muita coisa juntos, assim. Sabe, o básico? Como que funciona a parte médica disso tudo, né? O que eu tenho que fazer de exames, eu tenho que fazer no sentido de, né, o casal, a mulher, você acompanhando ela, dando apoio e tal. Você tem que minimamente entender como que é os processos. E aí, ser um bom pai começa desde aí, né? Desde você, e aí eu falando de homem para um provável homem que esteja escutando isso. E se for as minhas filhas, cobrem isso, se vocês estiverem nesse cenário futuramente, de quem estiver com vocês. A parceria, né, estar junto de todo o processo, saber como que as coisas funcionam, estar ali auxiliando, ajudando, passando pelas dificuldades. É sempre um estresse a mais no relacionamento, porque a mulher vai estar passando por uma série de questões ali que só ela vai estar sentindo e experienciando e que é muito difícil. Aliado ao medo do desconhecido, sem saber como que as coisas funcionam, sem saber se o que ela está passando é normal ou não. Aliado aos tempos modernos, porque aí a pessoa começa a pesquisar de forma errada as coisas, começa a ver informações erradas que trazem mais pânico do que conforto. Enfim, é uma montanha de emoções todo esse processo. Mas o interessante é vocês tentarem estarem juntos durante tudo isso. E eu sempre tentei ter isso na minha cabeça que, a minha brincadeira do início, por mais que eu tenha a intenção de ter uns 10 filhos, cada momento desse, cada experiência é única e é uma coisa que você, por ser uma experiência única, você tem que ter em mente que aquilo ali que você está passando vai acontecer uma vez só, sabe? Então, vale você aproveitar todo o processo. Aproveitar cada ida no consultório, cada ultrassom, curtir a vibezinha ali de você ir descobrindo, vendo as primeiras imagens do que vai ser o seu filho daqui a pouco, que você vai estar no colo. Depois você vai acompanhando a evolução, ele crescendo, ficando saudável. Toda essa parte, cada uma dessas partes, são coisas que vão agregando para você na sua vida, na sua personalidade, e tudo isso junto, na minha opinião, é o que vai te formando, é o que vai mudando a sua cabeça, é o que vai te trazendo a consciência cada vez mais de que aquilo está acontecendo de verdade e quais são as suas responsabilidades.
eu acredito fortemente que cortar essas etapas, de que não participar de tudo isso, traz malefícios, não só para a relação como um todo, como para você como papel de pai, sabe? Não sei se isso faz você ser um melhor pai ou não, mas eu sei que para mim foi muito importante participar de tudo isso, porque cada uma dessas coisinhas, e aí uma característica pessoal minha, eu tenho uma memória muito boa, então eu lembro das idas com riqueza de detalhes, as idas no consultório, ver os primeiros ultrassons, primeira vez que eu escutei o coraçãozinho delas, são coisas assim que é indescritível a sensação, sabe? Para mim, e vai ser diferente para cada um. Para mim, em particular, eu sou meio frio, a minha personalidade é um pouco mais fria, é um pouco mais lógico. Eu sou mais da tecnologia, da programação, então penso mais de uma forma um pouco mais lógica e tal. E para mim, nessas ocasiões, durante esse processo, não tiveram muitas ocasiões onde eu fiquei, sabe, totalmente emocionado, desestruturado, chorando. Mas teve muitos momentos emocionantes, assim, que a lagriminha começa a querer escorrer e fala, caceta, que da hora isso aqui. Que legal que é isso aqui. E aí, para você que tá entrando nesse universo, você vai aprendendo as coisas, você vai participando junto, você vai vendo como funciona, você vai entendendo quais são os cuidados que tem que ter ou não. É uma balança de você ser extremamente preocupado e cuidadoso e você também deixar um pouco rolar as coisas naturalmente. Você tem que fazer uma gestão dessas duas coisas. Tem uma série de coisas que você tem que seguir, passinho, passo a passo, certinho, para garantir minimamente a saúde da criança e tal. E aí tem os preparativos, aí você começa a pensar como que vai funcionar. Tem uma parte muito divertida que é você começar a pensar em roupinha, em as coisas da criança, sabe, de fato. Tem uma coisa mágica em você começar. Você tem que começar a pensar de, nossa, como que eu vou vestir a minha filha? Como que ela vai se vestir? Como que vai ser ela com a primeira roupinha? Qual vai ser a primeira roupinha? Quais serão as roupinhas? Aí você começa a pensar, putz, mas tem que ter roupa de todo jeito, tem que ter roupa para calor, para frio, e tem uma diversa combinação de coisas. E aí são os utensílios, aí mamadeira, chupeta, fralda, você começa a entender como as coisas funcionam, ao mesmo tempo que pode ser assustador porque é uma porrada de informação nova, mas se você encara isso com naturalidade e tentando se divertir, é muito legal, muito legal. Você vai aprender um monte de coisa nova, assim, sabe? Participar de tudo isso, eu acho muito legal, muito importante. E aí passa todo esse tempo e de repente chega a hora, né, do nascimento. Eu lembro que eu fiquei pensativo e um certo momento pilhado, pensando como que ia ser, sabe, aquele momento de sair de casa e ir para a maternidade. Aquele momento de, nossa, é agora. E agora, como que vai fazer? No caso da minha primeira filha, no dia que aconteceu, a gente já estava se preparando para ir dormir. A gente estava indo deitar já, cansado do dia de trabalho e tal. E aí a bolsa estourou e é agora. E aí eu sou, assim, pilhado em ser metódico, em ter procedimento, em saber o que tem que fazer. Aí eu já me estresso. E aí, não, tem que fazer isso desse jeito. Não, mas tem que... Não, não interessa. É isso desse jeito. Segue o script. E aí eu lembro que eu fui num pau da bexiga. Não façam isso. A gente entrou no carro, eu fui num pau da bexiga para a maternidade, cruzando ali o centro de São Paulo. A maternidade das meninas fica ali no centro de São Paulo, próximo da Paulista, ali da Saúde. E aí eu cruzando os farol de madrugada, que nem doido, correndo. No final das contas, nem precisava de tudo isso. Você depois, nas próximas, você entende isso. Da minha filha já foi diferente, eu já fui com mais tranquilidade.
para maternidade, e se você parar para pensar um pouco também, e até escutar o que os próprios médicos falam, você não precisa sair correndo desesperado para nada. É até muito perigoso você fazer isso, porque pode acontecer um acidente e tal. Mas enfim, tem toda aquela emoção de não saber o que vai acontecer, e aí nesse momento, se você participou de todo esse processo que eu falei, nessas pequenas coisinhas, você já tem aquele sentimento de quero proteger, quero que dê tudo certo, quero que seja da melhor forma possível, não sei se vai dar tudo certo, você fica pilhado e ai, o que vai acontecer? E eu gosto de fotografia e tal, eu levei a câmera fotográfica para tirar foto da minha filha e tal, filmar, a gente tem bastante filmagem, a gente tem bastante foto, tente fazer isso, tente documentar tudo isso o máximo o possível, porque algumas pessoas me falaram isso no começo de tudo, e cada vez mais eu comprovo isso agora por experiência própria, de que as coisas acontecem muito rápido. Cada processinho desse, cada momento desse, passa muito rápido. Naquele momento que está acontecendo, que você está vivenciando, parece que as coisas demoram, parece que é tudo devagar, mas quando você olha para trás, foi rápido e você lembra de pouca coisa. Então, eu sempre gosto de documentar tudo. Eu tenho milhares de fotos, eu tenho centenas de vídeos. Eu documentei todo o processo, sabe? Tem foto de tudo. Vira e mexe eu vou lá e revejo esses vídeos e você vê que, nossa, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo parece que faz tanto tempo, e aquela saudade, e é uma saudade estranha porque você tem saudade daquele momento que aquela criança era pititiuquinha, cabia na sua mão, e ao mesmo tempo é uma saudade que você também não quer voltar para aquele momento, porque na sua frente aquela criança está ali já gigante, vivendo coisas novas. É muito louco esse processo. Mas enfim, no dia do nascimento é toda essa preocupação, tá lá na sala do parto, e aí quando você menos se dá conta, tem uma nova pessoa com você. Essas coisas são muito loucas de você pensar. Em determinado momento você para e olha e fala, tá ali. No meu caso, tá ali a minha filha. É minha filha, sabe? Minha filha. No meu caso, por exemplo, como não foi planejado, e eu particularmente nunca tive efetivamente o pensamento de, eu quero ser pai. Eu vou ser pai com tal idade. Nunca tive isso. Até pelo contrário, sabe? Eu pensava que talvez eu não iria chegar a tanto assim, sabe? Ter um relacionamento tão duradouro que eu chegasse nesse ponto de ser pai. Até porque quando você fica vendo ao seu redor, você vê que, não sei, no futuro, quando os meus filhos estiverem vendo esse vídeo, mas você vai vendo, nessa época que eu estou gravando esse vídeo, que cada vez as pessoas ao seu redor menos estão casadas, menos estão querendo ter filhos e tal. E aí eu tinha que meio essa época lá, quando tudo aconteceu, tinha esse pensamento lá na época de quando tudo aconteceu. E aí, no dia do parto, você olha e fala, nossa, aqui na minha frente tá minha filha. E daqui pra frente eu tenho uma puta de uma responsabilidade, que é cuidar dessa pessoa nova aqui, cuidar dessa nova vida, e ao mesmo tempo que é uma puta de uma responsabilidade, talvez a maior responsabilidade da minha vida, é a melhor responsabilidade. É a responsabilidade que eu queria. É o que eu quero, sabe? Eu lembro de ter esse pensamento. Eu falei, eu quero daqui pra frente que a minha vida seja em torno de cuidar da melhor forma possível dessa pessoa. E isso eu acho que é uma forma de efetivamente amor, sabe? Que é muito louco você vivenciar isso, você passar por isso, porque eu fico pensando nisso direto, assim, o amor que eu sinto pelas minhas filhas é um amor puro, um amor completo de pureza e de propósito que
Eu não sei se existe alguma outra coisa. Eu acho que não existe nada parecido com isso. Sabe, um sentimento de propósito de vida, de que eu quero. Não é uma questão de, tudo vai ser assim. Não, eu quero que tudo seja assim, que tudo seja para elas. Que tudo que eu faça seja, no final das contas, para que elas estejam bem, sabe? Quando você está fora de tudo isso, fora desse universo, escutar isso de alguém, e eu lembro de ter escutado isso no passado, parece meio doido, né? Você enxerga essa pessoa meio como meio xarope. Você fala, nossa, mas ela tá falando que a vida dela, tudo que ela faz gira em torno do filho? Gira em torno de cuidar do filho? Sim, sim, sim. E eu acho que é um negócio que só pais conseguem, não pais no masculino, mas os pais e as mães, e seja lá o gênero, mas o papel de pai, de cuidado, pode trazer esse sentimento, sabe? De, sim, é um propósito de vida, é algo que eu quero isso. E não é um negócio forçado, e não é um negócio obrigado, é algo que eu quero que seja assim. Muito doido, eu sei que é muito doido esse sentimento, assim. E é tão maluco que hoje em dia, depois de anos já sendo pai, e de novo, para mim, ser pai é um processo. Você não é no dia do parto da criança ou de quando você fica sabendo que estão grávidos que você virou pai. Não, é um processo. É o acúmulo de várias experiências, de várias coisas que vão acontecendo que vai te tornando cada vez mais pai. E aí, me vendo hoje e pensando sobre tudo isso, eu vejo que isso, ser pai das minhas filhas, é tão propósito da minha vida que eu não consigo imaginar como seria a minha vida hoje sem elas. É um negócio maluco, é um negócio absurdo. Eu não consigo conceber a vida seguindo. Eu sei que na prática isso ia estar acontecendo, mas eu não consigo elaborar muito bem isso na minha mente de como seria essa vida. Porque eu não quero mais ela. É doido isso. E aí tem todos os. Você vai passando por todo esse processo, e aí nasce, e aí você tem todo esse sentimento, e você tem um puta de um senso de proteção, de eu quero proteger, eu quero que esteja tudo bem. E aí cada vez é mais coisas novas, é você aprendendo mais coisas, é você vendo a fragilidade daquele ser humaninho que está começando a viver e você entendendo, se você para filosofar sobre tudo isso durante o processo, você vai vendo como que é a fragilidade da vida, aquele serzinho ali indefeso, que depende dos seus cuidados para tudo. Uma vez eu vi um negócio desse, eu não sei se é totalmente verdade, mas eu vi algo falando que o ser humano é a única raça de animais que, quando nasce, depende totalmente dos pais, né, para continuar vivo. Tem uma porrada de animal na natureza que nasce já andando, já comendo, já com dente, já sai embora, sai correndo. Até pela característica de como funciona a natureza, né, que o bicho come. Mas é muito indefeso aquele serzinho e você vê que ela ainda tem uma dificuldade para conseguir respirar sozinha, para se alimentar. O bebezinho no começo não consegue virar para o lado sozinho. Você fala, como que pode a humanidade inteira, todas as pessoas, passaram por esse mesmo momento de fragilidade, de delicadeza e de necessidade de cuidado de alguém. É muito doido você ficar pensando e filosofando sobre isso. Pode ser a pessoa mais braba que existe, pode ser o bichão. Eu mando em tudo, eu faço tudo. Em um momento da vida dele, era um serzinho indefeso que precisava que alguém fosse lá limpar a bundinha dele. É doido isso. Aí você entende isso, sabe? Como que a humanidade funciona de verdade, a fragilidade das coisas.
como que é você ter um propósito desse, de vida, de cuidar, de proteger. E aí, cada vez mais aprendizado, aprender desde como que você segura aquele bebezinho, e aí são coisas que você vai aprendendo na prática, com cuidado, com calma, com paciência. De novo, não tem muito manual sobre isso, sabe? Eu acho que não vale a pena tanto você se pilhar em querer ficar estudando muito, vendo muita coisa, muita informação, porque às vezes pode até atrapalhar. E olha que eu sou a pessoa que gosta de ter tudo planejado com antecedência, ter estudado muito a fundo, ter pesquisado muito. Mas essas coisas que são prática, que é você fazer, não adianta muito. Você não vai ler num livro como que você segura o seu filho no colo. Não tem, não tem. Então, você vai aprendendo cada coisinha dessa, e aí, pra mim, cada vez mais você vai se apegando. Eu sou muito pilhado nessa questão de proteção, você já deve ter escutado eu falando isso uma dezena de vezes até aqui. E aí, nos primeiros dias, eu dormia juntinho, na cama ali, colocava na cama junto com a gente, protegidinha com as almofadinhas, e dormia olhando. Aquele clássico evento que acho que todo pai e mãe já deve ter passado, de você dormir olhando para ver se está respirando. Nas primeiras noites eu não dormia direito, porque, em geral eu não durmo direito, mas eu já não conseguia dormir direito porque eu ficava olhando para ver se está tudo bem, como que tá. Eu fiz questão de, durante todo esse processo, aprender a dar banho. A maior parte dos banhos que eu dei, que a gente deu nas nossas filhas durante esse período inicial da vida, eu que dei, eu que estava lá fazendo, dar a mamadeira, fazer a mamadeira, todo esse processo, cada coisinha, de novo, o acumulado de cada coisinha dessa, cada gesto, cada experiência, eu acho que é o que vai te tornando pai, sabe? Cada vez mais. Eu adorava colocar no colo, dar um mamar, ficar vendo ela tomando um mamazinho, e quietinha. Aí você vai percebendo que a criança vai entendendo o mundo, e ela vai olhando pra você, e você naquele momento é tudo que ela conhece. Cara, para pra pensar nisso. Você como pai, você como mãe, você é o universo para aquela criança. Aquela criança não conhece mais nada. O que ela conhece é o conforto do seu colo, do seu braço, do seu abraço, é o conforto do seu aconchego. O que ela conhece é o seu olhar, é a sua voz, é o seu toque. E só. E tá tudo bem, e é isso que interessa para ela. Pensar sobre isso é muito louco. É muito louco. E cada fase desse processo que é você ir se tornando cada vez mais pai, é muito divertido, muito divertido. Que aí tem toda essa parte da fase que é o bebezinho, aí vai crescendo, você vê que eles vão ficando mais fortes, então era aquele bebezinho que não conseguia se mexer na cama sozinho, no berço. Aí ele começa a aprender a se mexer, começa a aprender a reconhecer a própria mão, o próprio pé, começa a ter um deslumbre ali de humor, ficar feliz, ficar triste, começa a brincar, e aí quando começa a brincar, aí é divertido pra caramba. Você começa a ter a primeira visão de personalidade, de comportamento, você vê a personalidade da criança sendo montada dia após dia. Eu, de novo, sou da tecnologia, então eu faço muita analogia com sabe, um computador, uma IA que está fazendo um aprendizado de máquina. Você vê claramente que aquele ser está capturando todas as informações de tudo que está acontecendo com ela e está montando dados na cabeça dela, montando personalidade, montando o que ela vai se entender como indivíduo. Cara, é muito doido. E você consegue ver isso dia após dia. Se você for alguém, uma pessoa atenta, uma pessoa que se preocupa, uma pessoa que quer participar mesmo, você vê dia após dia mudando a personalidade,
mudando o jeitinho que ela responde às coisas no mundo. Cara, é muito doido. Toda essa parte é muito legal. Aí ela vai crescendo, aí ela vai tendo cada vez mais personalidade, mais o gosto próprio. Você vai vendo que de repente ela desenvolve do nada um gosto específico por alguma coisa, por uma musiquinha, por um brinquedo, por uma forma de fazer alguma coisa, por uma brincadeirinha. Ela acha graça em uma brincadeirinha específica e aí você fica igual um bobo respondendo e fazendo aquela mesma brincadeira só para escutar aquela criança dando risada e sorrindo. É muito da hora todo esse processo. É apaixonante, sabe? Você vai se apaixonando dia após dia com isso. Hoje em dia, as minhas filhas estão numa fase que elas já estão bem maiores, né? Como eu mencionei, a mais velha atualmente está com 4 anos. E aí cada fase é divertidíssima. Eu tenho um amigo, o Luciano, que trabalhou anos comigo, que ele sempre me falava isso, para aproveitar cada fase, porque cada fase é diferente, cada fase é uma coisa nova. E de fato é. Então hoje ela já sabe falar, tem essa parte de que a criança não sabe falar e ela começa a aprender a falar. A minha menor de 2 anos está exatamente nesse momento agora. Ela está aprendendo a se comunicar. Ela está aprendendo a falar, a pedir o que ela quer, a conversar. A minha mais velha já passou por isso faz um tempo, mas ela agora está no momento que legal, ela já sabe falar, ela já conversa. Mas ela está começando a ter uma complexidade muito maior na linha de raciocínio dela, no pensamento dela. Ela está conseguindo pensar em coisas muito mais complexas. Ela está conseguindo conversar de coisas, querendo saber como que funciona. Ah, por que que a nuvem é de tal jeito? Ah, por que papai você falou tal coisa? Por que que você falou desse jeito? Cada coisinha vai gerando mais curiosidade nela e ela tem a cada momento, cada dia, mais vontade de aprender, mais vontade de entender o mundo dela, sabe? A minha menorzinha, e a Laura já passou por tudo isso, as brincadeirinhas dela, agora ela tá começando a brincar sozinha, aí você fica olhando de longe a criança começando a desenvolver a imaginação dela, a pegar um objeto que não tem nada a ver com nada, nem é um brinquedo, e usar isso de uma forma como um brinquedo. Cara, você reparar em cada uma dessas coisinhas, na minha opinião, é o que vai te tornando cada vez mais pai, sabe? Mais dentro e imerso do que é isso, de você participar de fato, de verdade, do desenvolvimento de uma nova pessoa, de um novo ser. Eu tenho ciência, completa ciência de que daqui pra frente eu vou ter muita mais novidade, eu vou ter muito mais aprendizado. Eu não me considero hoje o pai, sabe, completamente, eu sei de tudo, posso sair dando aula. Porque, para mim, de verdade, é esse processo, sabe? Esse aprendizado. E na minha cabeça está cada vez mais claro isso, de que você nunca vai passar por um momento que, legal, eu já sei tudo sobre como é ser pai e posso sair dando aula sobre isso. Porque mesmo você com 80 anos nas costas e tendo seu filho ainda do seu lado, você ainda vai estar aprendendo muita coisa, porque você vai estar aprendendo esses novos momentos de como que é você ser um pai idoso num momento que você vai começar ou já é há um bom tempo, quem está sendo cuidado e não mais quem cuida. Então, é um processo muito louco assim, de vida. E eu me sinto muito feliz de passar por isso, sabe? De estar nisso. Porque, de novo, eu não imagino mais a minha vida sem as minhas filhas. Sem, daqui a pouco, estar com elas aqui, brincando, fazendo bagunça, me pedindo as coisas. Eu estou nessa fase de que elas dependem sempre, até agora, 100% da gente. Então, para pegar uma bolachinha, ela vem aqui, papai, estou com fome, quero uma bolachinha. Você tem que levantar, parar o que você está fazendo, levantar, ir lá.
E aí é doido porque você começa a entender que, sim, você tem que parar o que você está fazendo e ir lá e pegar a bolachinha dela. Sim, você tem que parar o que você está fazendo para atender à vontade da criança. Porque você é a única pessoa no mundo que está ali para fazer isso para ela. Que ela pode contar com isso. Você é o porto seguro daquela criança. É para você que ela está pedindo algo para comer porque ela está com fome, porque é você que ela tem, é você que ela conhece. Imagina você, adulto, precisar de alguém para comer uma coisa que você quer. E você tem que pedir isso para um desconhecido, sabe? Você entende a fragilidade disso? Desse você ter alguém que você confia, que você pode ir lá e pedir algo desse tipo e ter a tranquilidade de que tudo bem se você fazer isso. E aí, hoje em dia, desde o começo, na verdade, eu sempre sou observador e fico reparando, sabe? Na vida, na rua, eu fico olhando ali os outros pais, as outras pessoas que estão com criança. Eu sou muito julgador. E aí eu fico olhando e falando, cara, não, sabe, dá vontade de chegar naquele pai, naquela mãe e falar, cara, o que você está fazendo na sua vida? Você, além de estar perdendo diversas oportunidades, você está muito provavelmente traumatizando a criança pelo jeito que você trata ela, mal pra cacete, e você não está se ligando de que tudo que você está fazendo hoje com essa criança de maltratamento está formando a personalidade de uma nova pessoa, sabe? Tá de fato compondo o que vai ser uma pessoa que no futuro muito provavelmente vai estar replicando esse mesmo tratamento com outras pessoas. Então, ser pai também traz essa visão de que, cara, tentarmos ter um mundo melhor vem também disso, até disso, de você educar muito bem o seu filho, de você explicar muito bem as coisas para ele, de você dar muito amor para ele, para que o seu filho possa transmitir isso para o futuro, para as outras pessoas. Eu acho que se todo mundo tivesse essa mesma preocupação, nesse rigor de detalhes, todas as próximas gerações cada vez mais seriam muito melhores, sabe? Eu tenho muito essa visão de como que a vida deveria ser, sabe? E aí que vem, no final das contas, aquele pensamento que eu abri esse vídeo, que é, por que eu penso que ser pai é a melhor forma de você enganar a morte e tal? Isso vem com, não lembro se eu já gravei um vídeo falando sobre isso, talvez sim, que é de uma outra coisa que eu já vi pesquisando, estudando, não lembro se eu vi em algum podcast, enfim, que é a questão de como que o ser humano consegue ser eterno, né? Isso é perto de você conseguir ser eterno no que de fato um ser humano consegue, que é o quanto de tempo você vai estar vivo na memória do seu filho, depois que você não estiver mais aqui na Terra. Porque se você parar para pensar, quando você não estiver mais aqui, você, boa parte do que foi você em vida, só vai estar vivo ainda dentro da memória do seu filho. Se você tem esposa, ainda vai estar sua esposa viva, sei lá, se você tem amigos, que seja. Mas, na minha opinião, os seus filhos são as únicas pessoas que mais terão informações sobre você, que é o que, na mente delas, vai ter uma representação o mais aproximado, o mais fiel possível do que de fato foi você em vida. É como se fosse, minhas analogias malucas com computação, é como se você estivesse copiando um modelo de inteligência artificial, só que nessa cópia você perdesse dados. Seus filhos têm uma cópia daquilo que seria você, a sua personalidade na mente deles. E essa cópia foi composta de dados que foram colocados na mente dela ao longo dos anos, conforme ela foi crescendo, desde a infância até a vida adulta.
Então, a forma como ela vai lembrar de você, quando você não estiver mais aqui, depende exclusivamente de você mesmo. Do quanto você tratou bem, do quanto você cuidou, do quanto você se dedicou, do quanto você estava próximo em todos os momentos possíveis. E só assim você vai continuar um pouquinho mais vivo, de alguma forma, aqui na Terra. Quando você não estiver mais fisicamente aqui. Você vai estar lá dentro da memória dessa pessoa. E aí eu quero futuramente passar por um momento que eu acredito que vai compor essa minha ideia, que é, no primeiro momento, eu vou estar vivo da melhor forma possível e o mais fiel possível do que eu fui em vida na mente das minhas filhas. E se tudo der certo e for a vontade delas, eu também posso replicar um pouquinho disso na mente dos meus netos. Olha que da hora, olha que louco. E aí eu vou ficar um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais aqui, em uma representação um pouco mais infiel do que eu fui de fato em vida, mas eu ainda vou estar ali na memória um pouco mais vivo, sabe? É muito louco parar pra pensar. E eu acho que faz total sentido. E é o mais próximo do real. É o mais próximo do que de fato você consegue fazer. Enfim, eu acho que esse vídeo, que já tá longo pra caramba, é um dos primeiros vídeos que é um dos principais motivadores para eu continuar gravando e mantendo esse canal, assim. Nesse canal eu vou falar sobre um monte de groselha, falo sobre um monte de groselha, um monte de pensamento maluco que vem na minha cabeça, mas a principal e a primordial intenção de gravar esses vídeos é esse tipo de vídeo aqui, sabe? Mais um registro, um documentário, uma fração do que foram os meus sentimentos para as minhas próprias filhas no futuro. E, em tabela, quem sabe, tenha servido de algo útil para você que eventualmente esteja nesse momento passando por esse momento de agora, como que é? Como que é ser pai? Então, acho que de forma geral, eu acredito que ser pai é isso, é uma composição das coisas e o quanto você é um pai bom ou não depende muito do quanto que você quer, o quanto você está dentro do dia a dia, o quanto você se dedica, o quanto você tenta ser o melhor possível, sabe? Enfim, fica aí para reflexão. E se você escutou tudo isso aqui de vídeo, parabéns também, porque vai dar uns 47 minutos. Falou, até mais.